acho que muitos de vocês estão perguntando, né? O que é síndrome de Burnout? O autor é Fernanda e a orientadora foi Milena. A apresentação. Síndrome de Burnout é um tipo de estresse de caráter demorado ligado à situação de trabalho, sendo resultado de constante e repetida pressão emocional associada a um intenso envolvimento com pessoas por longo período de tempo. Frente a essa questão, fica evidente que tanto na natureza do trabalho do professor, como no contexto em que ele exerce suas funções, existem diversos fatores estressantes. O burnout é um estado prolongado de estresse. Ocorre pela cronificação deste, quando os métodos de enfrentamento falharam ou foram insuficientes. O burnout tem sempre um caráter negativo. A síndrome de Burnout é um dos resultados do ritmo contemporâneo, desse nosso ritmo de vida. Um estado de tensão emocional e estresse crônico, provocado por condição de trabalho desgastante. O próprio termo já diz isso, né? Que bur quer dizer queima e ot significa exterior. Então é uma queima exterior. O problema de investigação foi: quais são os principais fatores que levam o professor do ensino básico a desenvolver a síndrome? Então, a todo momento, veio esse questionamento, né? Que fatores são esses? O objetivo, o geral, identificar os principais fatores que levam o professor do ensino básico a desenvolver a síndrome. Identificar o que são os desencadeantes da síndrome de Burnout. Esclarecer questões sobre a síndrome de Burnout que possibilite uma maior intervenção e melhoria do sujeito. Analisar os fatores que levam o professor a desenvolver a síndrome. Teve a fundamentação teórica. Teve diversos autores, mas o que mais vou citar no meu trabalho é Fersberg. Ele diz que a síndrome de Burnout é uma exaustão física e mental que leva o indivíduo ao retraimento, tristeza, falta de desejo no trabalho e embotamento afetivo. É uma síndrome que cada dia vem levando diversos profissionais ao afastamento de suas atribuições. E se trata de uma patologia que afeta, em sua maioria, profissionais que lidam diretamente com pessoas, e em especial, né, professor. Alguns fatores desencadeantes da síndrome são o excesso de trabalho, a falta de motivação e a ausência de perspectiva de melhoria no trabalho. O professor, ele não vê melhoria no trabalho, as condições também não proporcionam essa síndrome. Outro autor é Malachi, que ele fala que o burnout tem 3 dimensões, que são a exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal no trabalho. A exaustão emocional caracteriza por uma carência de energia, de entusiasmo. O professor se sente esgotado. Quando chega o final de semana, ele está bem, mas quando dá o domingo, ele já começa a sentir problemas, ele já fica cansado, até adoece. Na segunda-feira, ele não aguenta mesmo ir trabalhar. Alguns professores adoecem mesmo. A despersonalização caracteriza por tratar colegas, os alunos, como objeto, como coisa, não tem afetividade nenhuma. E a diminuição da realização do trabalho. Tendência a trabalhar ao trabalhador se autoavaliar de forma negativa. Ele pode fazer um excelente trabalho, mas ele nunca vai acreditar naquilo que ele faz. Ele sempre vai achar que está ruim, que o trabalho dele não serve para nada, que ele não é valorizado. Burnout em professores caracteriza por um esgotamento de recursos emocionais, atitude de distanciamento ou cinismo, irritação com os alunos, seguido de autodesqualificação enquanto profissional. Esse profissional, ele está na escola, mas assim, fala, vai ter uma festa na escola, ele vai dizer assim, que não vai dar certo, não presta, nunca vai ter de forma positiva, vai estar sempre negativo. A falta de envolvimento pessoal no trabalho é a consequência desse sofrimento. Com resultado, a síndrome pode destruir a autoestima e a eficácia ocupacional, alagando para a vida social e pessoal. O professor doente prejudica todo o funcionamento da escola. Ele atrapalha todo o envolvimento, porque ele vai chegar lá, vai dar sua aula, mas não vai ter afetividade com o aluno, não vai ter emoção nenhuma. Vai chegar lá chegar da sua aula, é seco, de forma... Foi feito um estudo de caso, né? A pesquisa foi feita com 10 professores de escolas públicas municipais de Santo Estevão. Todos os professores estudaram, foi graduado e com mais de 5 anos em sala de aula. Tem mais de 5 anos na docência. E eu
eu tentei investigar essa exaustão emocional, desumanização e frustração. Bora analisar o gráfico. Aí, ó. Depois que foi aplicado questionários, entrevistas e observações. Aí chegou à conclusão que a despersonalização, 80% dos professores possuem essa despersonalização dos 10 entrevistados, né? Medo. Muitos professores relataram ter medo. Falta de afetividade. A maioria, quando na hora do questionário, ele não relatava as crianças pelo nome, sempre apelido depreciativo. Exaustão emocional, 70%, e baixa realização pessoal, 80%. A maioria dos professores entrevistados não está satisfeito na profissão. Muitos relatam, se fossem mais jovens, mudaria de profissão. Depois da análise dos dados, pôde-se chegar a uma conclusão que as condições de trabalho, os baixos ordenados, a falta de perspectiva de mudança, a violência, o medo que impera no ambiente educacional, a falta de qualificação necessária para atender às demandas educativas, a falta de apoio da direção, coordenação, a infraestrutura deficitária, a carga horária excessiva são um dos fatores que podem levar ao aparecimento da síndrome de Burnout. E também um dos fatores internos. Não é todo mundo que vai passar por isso e que vai desenvolver a síndrome. É muito particular de cada indivíduo. A maioria dos entrevistados... Já falei isso. Outro gráfico. Esse gráfico a gente analisou, falou dos salários do professor. 80% reclama do baixo ordenado. Eles acham que os salários são baixos, que não são... A carga horária é excessiva. Pelo salário baixo, a maioria relata que tem que trabalhar os 3 turnos, ou os 2. E não tem tempo de preparar a aula direito, porque trabalham demais. A baixa qualificação. 60% se queixou que as crianças estão indo muito cedo para a escola. A inclusão educacional também, eles estão se achando que não está qualificado para trabalhar com esse público, com esse novo público. E também 50% reclama do apoio da direção e coordenação. Eles acham que está sozinho na sala de aula, que os coordenadores e os diretores não ajudam como deveria. E também 40% queixa da infraestrutura deficitária. Eles falam que a maioria não tem sala de professores, não tem biblioteca na escola, falta água. Então eles queixam desses problemas. A metodologia. Para este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica primeiro, depois com estudo de caso que constitui um levantamento de dados, informações e estudo a respeito da prática docente, o que leva os professores ao adoecimento. As amostras foram 10 professores da Escola Pública Municipal de Santo Estevão, foi escolhido de forma aleatória, efetivo e com graduação em pedagogia e com mais de 5 anos na docência. Foi esse critério que eu escolhi para as considerações finais. O trabalho é a parte essencial da vida do homem na sociedade. É através dele que o homem se identifica como pessoa e como profissional. O homem passa mais tempo trabalhando do que em qualquer outra rede social. Quando este não atinge a expectativa do trabalhador, causa descontentamento, angústia e dor, atingindo a saúde física e mental. Sendo assim, a consequência desse trabalho sobre a síndrome de Burnout em professores poderá vincular a outros para auxiliar políticas públicas no sentido da implantação de serviços de caráter preventivo na rede de educação do município de Santo Estevão. Ainda possibilitar a preparação de ações ergonômicas, organizacional, de enfrentamento e instalação de programas que ajudarão o professor a lidar com o burnout, pois quando esse se instala, toda a escola está perdendo. Não adianta achar, só tem um professor doente ali, só ele não, mas ele vai prejudicar todo o andamento da escola. Por fim, é importante que sejam ampliadas as noções sobre síndrome de Burnout